pode sentar. Fica à vontade, com um sorriso no rosto, porque começou a melhor semana da sua vida. Se a pessoa começa a semana, essa semana vai ser difícil. Pastor, pensa na dificuldade. Vai viver a dificuldade, porque você vai, olha para mim, você vai comer do que você fala, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o seu ventre se fartará daquilo que você fala. E às vezes a pessoa só está falando besteira. Aí ela fica praguejando a sua vida, ela fica dizendo maldição sobre si mesmo, sobre a sua semana. É porque tá difícil, é porque acordei desanimado, é porque... Aí a semana vai ser de derrota, vai ser de desânimo. Mas quando a pessoa ela começa assim como você está começando agora, buscando a vitória, clamando pela bênção, sua semana será de vitórias. Amém, gente? Vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, vamos lá. Lucas capítulo 10, vamos para a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, tem até uma canção que diz, pois eu sei que tu és fiel, fiel a mim. Você sabia que a Bíblia não diz que Deus é fiel a você? Deus, ele é fiel à sua palavra. Se você confia na palavra de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, as promessas de Deus vai se cumprir, porque ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim. Se eu estiver longe dos caminhos do Senhor, longe da palavra de Deus, eu não cumpro a palavra de Deus, as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Você está entendendo? Agora, quando eu ando de acordo com a palavra de Deus, aí sim, aí Deus é fiel. Mas é a mim? Não, é a palavra dele. Então entenda isso, Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Então confie na palavra de Deus, siga a palavra de Deus, e é isso que vai acontecer. É sobre isso que eu quero falar, inclusive. É Lucas capítulo 10, versículo 38. Olha o que é que diz aqui, ó. Lucas 10, 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada, como era o nome da irmã, gente? Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua, o que, gente? Que mulher inteligente essa Maria, hein, gente? Maria era uma mulher inteligente. Maria, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a sua palavra. E a pessoa que escolhe entender a palavra de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, ela nunca vai perder nada, ela só tende a ganhar, porque a palavra de Jesus, ela é poderosa, ela é vivificadora, ela é transformadora, ela muda a história das pessoas, ela muda a vida da pessoa. Aquele que segue a palavra de Jesus, ele será feliz. Exemplo, Pedro, no capítulo 5, inclusive, de Lucas também, Pedro lavando as redes, já estava desistindo da pescaria. Jesus chega para ele e diz: vai para o mar alto e lança a tua rede. Aí a Bíblia diz que Pedro vai dar a resposta a ele. Depois Jesus já pregou, já fez de tudo, né? Pedro vai dar a resposta a Jesus. Pedro vai dizer: Senhor, já trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Aí, mas ele vai dizer algo importante. Ele vai dizer: mas sobre a tua palavra. Eu gosto dessa versão. Tem uma versão que fala porque tu mandas. Eu gosto da versão que fala sobre a tua palavra, porque desta palavra eu lançarei a rede. Eu não sei o que foi que Jesus pregou ali à beira da praia, gente. Eu não sei qual foi a pregação. Que palavra poderosa foi essa que Jesus ele pregou? Mas Pedro ouviu a palavra dele e a fé cresceu no seu coração. Um homem que estava desanimado, certamente muito cansado, porque ele tinha trabalhado a noite toda e trabalhado a noite toda puxando rede, pegando peso. O negócio foi difícil para Pedro, por mais que a rede estava vazia, mas a rede, aquele peso ali daquela água, com o balanço do barco, certamente foi muito puxado para o Pedro.
Mas Pedro disse: só por causa desta palavra eu vou lançar a rede. A palavra de Jesus foi de encontro às convicções, à experiência, foi de encontro a tudo que Pedro sabia, tudo que ele entendia. E agora Pedro, por causa da palavra de Jesus, foi no mar alto, remou, porque para ir para o mar alto era necessário também remar, e remou muito, chegando no mar alto, vai ter que preparar a rede, e depois vai lançar a rede, mas tudo por causa da palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ele dá ânimo ao cansado, ele anima quem está desanimado, ele levanta o caído. Que palavra poderosa! Eu queria saber que pregação foi essa que Jesus pregou lá, porque foi algo que trouxe muita fé para o coração do Pedro, trouxe ânimo para o Pedro. Pedro se sentiu forte, e a Bíblia diz que fazendo assim como Jesus ordenou. Você está vendo? Você tem que fazer como Jesus ordenou. Tem gente que quer prosperar, mas não faz o que Jesus manda, não segue a direção de Jesus. E aonde é que ela vai chegar? Porque é necessário fazer tudo na direção de Deus. Se faz tudo segundo as suas convicções. Pedro sabia muito, sim ou não, gente? Sabia. Pedro sabia demais. Só que segundo as suas próprias convicções, ele poderia ser enganado. Deixa eu te dizer uma coisa: faça tudo conforme a palavra de Jesus, e ainda que o mar não esteja para peixe. Eu até entendo que não tinha peixe naquele mar mesmo não, porque se tivesse, Pedro iria pegar. Não tinha peixe no mar. Pedro entendia muito bem de pesca, mas só porque Jesus mandou Pedro ir, os peixes teve que sair de onde estavam e teve tudo que entrar na rede do peixe, do Pedro. Você está entendendo? Quando eu faço o que Jesus manda, ainda que o mar não esteja para peixe, o peixe vai ter que cair dentro da minha rede, porque Ele é o Senhor do universo. Ele governa tudo, Ele comanda tudo. Eu preciso estar na direção de Deus. O versículo 1, aqui de Lucas mesmo, coloca aqui que eu vou voltar lá para o 10, tá? Eu só estou falando um pouco, mas o versículo 1, olha como o povo era sedento aqui da palavra de Deus. Versículo 1, e aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de quem, gente? O povo se comprimia, se apertava. Tem uma versão que fala que eles disputavam para ouvir a palavra de Deus. Sabe por que eles disputavam para ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus trazia resultados. A pessoa que segue a palavra de Deus, ela sempre vai obter resultados, e grandes resultados. Era por isso que a multidão só fazia crescer. Onde Jesus estava, a multidão estava com Ele. Chegava momentos que Jesus tinha que dispensar a multidão, mandar o povo embora, porque senão o povo passava, como aconteceu, o povo passar dias com Jesus, chegar um momento de ter nem comida para dar. Vai acontecer até a multiplicação dos pães e peixes, que o povo não queria mais ir embora. Por quê? Porque viam milagres. Amigo, obedeça a palavra de Deus, isso nunca vai dar errado. A palavra de Deus nunca vai dar errado, a palavra de Deus nunca vai falhar. A palavra do homem falha, a sabedoria humana falha, mas a palavra de Deus não falha. Então volta para Lucas aqui, o capítulo de número... o capítulo é o 10, né? O versículo foi o quê? O que eu parei? Foi o 39, não foi isso? O 39 diz aqui, ó. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra, a sua palavra. Quer dizer, a palavra de Deus não falha. É Lucas capítulo 1, Isaac. Coloca aí, Lucas 1, versículo 37. 1:37. Porque para Deus nada é o que, gente? Impossível. Para Deus nada é impossível. Então entenda isso.
A palavra de Deus nunca vai falhar. Quando eu busco a Deus, ainda que eu viva ou esteja passando enfrentando um momento difícil, um momento impossível, a palavra de Deus nunca vai falhar. Por quê? Para Deus nada é impossível. Então volta, capítulo 10, versículo 40, diz aqui, versículo 40. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus. O que é que Jesus respondeu? Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é o que, gente? Necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. A Marta estava tão ansiosa, tão afadigada, com tantos serviços, e acredito eu que os serviços era para deixar Jesus confortável, era para agradar Jesus. E às vezes a pessoa ela está vivendo a sua vida, e algumas até tentando agradar a Jesus, só que ela já tem perdido o seu foco. Pastor, me explica isso, tentando agradar a Jesus. É aquela pessoa, eu já vi casos de pessoas chegar na igreja. Aliás, aconteceu aqui certa vez, eu estava ungindo, o pessoal passando, e veio uma senhora antiga na igreja, e ela veio com um recibo de jogo que ela fez na casa lotérica, e ela veio: pastor, unge aqui, pastor, porque se eu conseguir, eu vou dar uma oferta muito alta na igreja. Mas eu expliquei tudo a ela, eu expliquei, irmã, mas olha isso, e fui explicando, esses jogos são jogos de azar. Mas mesmo assim, pastor, é para ajudar a obra de Deus. Ela camuflava aquilo como se ela estivesse fazendo bem as coisas de Deus, mas na realidade ela queria fazer bem a si própria. E tem muitas pessoas que elas querem servir a Jesus, tem perdido o foco. Na realidade não quer servir a Jesus, ela quer servir os seus próprios interesses, ela quer alcançar bons resultados, e ela tem esquecido da palavra de Deus. Entenda bem isso, amigo. Às vezes a pessoa tem buscado servir demais e tem esquecido do mais importante. É aquela pessoa que eu já vi isso acontecer dentro da igreja, principalmente na reunião de segunda-feira. Isso é o lugar que mais acontece isso. A pessoa ela vem, ela faz propósito, que ela quer emprego, recebe emprego, desvia. Recebe emprego, não vem mais à igreja. Você já vi demais. Muitas vezes eu já vi, em muitos casos. A pessoa ora, depois não tem mais tempo, não pode mais ir à igreja. Perdeu o foco. Ela está perdendo o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: não perca seu foco, não perca o seu propósito. Tem gente que já está perdendo, ela já perdeu já. A Marta estava certamente preparando o cuscuz, o bolo de milho, o bolo de aipim, não sei, e estava preparando tudo para Jesus. Certamente um café, um suco, e afadigada já, tanto é que ela se incomodou com tanto trabalho, com tanto serviço. Ela disse: Senhor, não está vendo, não te importas que a minha irmã fique sentada enquanto eu esteja trabalhando? Enquanto a Maria estava interessada em ouvir e aprender de Jesus, a Marta estava interessada somente nas suas preocupações. Tem gente que está assim, ao invés de procurar primeiro aprender, ela fica preocupada. Ela quer resolver tudo na força do seu braço, e na força do seu braço você não vai resolver tudo. A inteligência, a sabedoria, ela vale mais do que a força. A pessoa que tem a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, isso excede a força. Então entenda isso. Às vezes a pessoa está correndo, mas não está resolvendo nada. É aquela pessoa que corre e não sai do lugar. Por quê? Ela não está buscando aprender para resolver. Aí sim ela vai resolver da forma certa. Vamos lá para Provérbios capítulo 16. Vamos progredindo. Ih, gente, eu já preguei isso tudo? Meu Deus do céu.
Vamos lá, que eu já vou fazer a oração. Provérbios 16. Misericórdia. Provérbios 16. Onde é que está Provérbios, pastor? Aonde, gente? Não podia estar em outro lugar. Está na Bíblia. Vai lá. Depois de Salmos, tá? Provérbios 16. Versículo também é o 16. Diz assim, ó: melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Olha que coisa, hein? É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Perceba que o que não é palpável, o que é abstrato, ele é mais, eu posso dizer assim, ele é mais valioso do que as coisas materiais. A sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus, é muito melhor do que o ouro. A pessoa que adquire sabedoria, ela adquire algo melhor do que o ouro. É o que a Bíblia está dizendo. Então a Maria, ela sabia disso. A Maria preferiu adquirir sabedoria de Jesus do que se preocupar com as coisas do momento. Pensa comigo. Se você pudesse ser transferido lá para aquela época, Jesus está dentro da sua casa, o que você queria? Eu queria era me assentar aos pés de Jesus, só aprender, só entender, só ganhar bagagem para me tornar alguém melhor, para saber viver nessa vida e quando sair dessa vida ir para algo melhor, ter a vida eterna. Pedro andava com Jesus o tempo todo. Pedro ainda não era crente, andava com Jesus. Pedro só veio se converter depois que Jesus morreu. Olha que coisa. Mas andava com Jesus o tempo todo. Ó, cabeçudo. Se você tivesse se convertido logo antes, você ia aprender algo muito mais coisa, algo muito mais valioso. E olha que Pedro se tornou a potência depois que Jesus morreu. Jesus vai evangelizar ele depois que foi crucificado, não sei se você sabe. Jesus vai lá e vai evangelizar Pedro. Mas a Bíblia diz ali, que quando você vai ver a história de Pedro em Atos, você vai ver que Pedro foi uma potência, foi um homem muito grande, foi o líder, foi alguém, vamos dizer assim, foi o substituto de Jesus, foi o Pedro. Mas imagina se Pedro tivesse se convertido antes. A Maria entendeu, a Maria só queria aprender. Amigo, aprenda. Eu não sei se essa mensagem vai servir para você hoje, mas um dia você pode precisar disso aqui. As mensagens que você tem ouvido, possa ser que você não precise dela hoje, mas possa ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, você precisa dela. Por isso você tem que guardar ela no seu coração. O salmista disse: eu guardei e escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então guarde a palavra de Deus. Um dia você pode usar, um dia elas precisaram. Tudo indica que essa Marta e Maria são as irmãs de Lázaro. Tudo indica. Se você for ver o caminho bíblico, você vai entender que isso aqui, tudo indica que elas eram as irmãs de Lázaro. Apesar desses nomes eles ser muito constantes, Marta e Maria, é um nome muito constante naquela época. Mas tudo indica que elas eram irmãs de Lázaro. Tanto é que quando Jesus olha para Marta, ele diz, quando ele diz tirai a pedra, a Marta diz, Marta, irmã do morto, disse: Senhor, mas já cheira mal, é o 4º dia. Em outras palavras, não tem como mais fazer nada, Jesus. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, eu não te disse que se crerdes verás a glória de quem, gente? Será que não foi essa a pregação aqui? Será que quando Maria não estava ali aos pés de Jesus, Jesus não estava pregando: olha, se crerdes verás a glória de Deus? A pessoa precisa crer. Não sei como foi a pregação, mas Jesus, será que Jesus não pregou isso? E a Marta não entendeu nada, não guardou nada daquilo. Você sabia que tem gente que vem à igreja, o pastor está pregando, ela não está guardando nada, ela não está segurando nada, e um dia ela pode precisar, mas Jesus já falou com ela. Não foi por falta de aviso,
Não foi por falta de pregação. Jesus sempre orientou ela. Para Marta, Jesus já tinha orientado: ô Marta, eu não te disse, credes, verás a glória de Deus. Eu acredito que Marta falou: quando foi isso, Jesus? Deixa eu pensar. Quando é que foi isso, Jesus? Foi quando essa pregação mesmo? Jesus está tão distraída. E tem gente que as distrações têm levado ela para longe do milagre, tem afastado ela da bênção, tem afastado ela da transformação, tem afastado ela do milagre. Não deixe as distrações mudar completamente a sua mente. É Deuteronômio, abre a Bíblia, não fica só aqui na tela não, abre sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo de número 8, deixa eu te dizer, o maior investimento que você tem para fazer é numa Bíblia. Eu, se fosse você, se esforçava, teria a sua Bíblia. Se você estiver em casa estudar, quem tem no celular, ótimo também. Agora tudo digital, né, gente? Tudo no celular. Vamos lá, Deuteronômio. Abriu aí? Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Versículo 18. Olha o que aqui diz, ó. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu, Deuteronômio 8 mesmo, 8:18. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, olha que coisa bonita, é quem te dá forças para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus pais, como hoje se vê. Você está vendo que o esforço sem propósito não tem resultado? Você está vendo que as preocupações sem propósito, sem foco, não vai trazer resultado nenhum? Às vezes a pessoa ela está se esforçando demais, mas é sem propósito, é sem um foco, é sem um alvo, é sem um objetivo, ela está perdendo o foco. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. E a pessoa precisa viver isso o tempo todo. É um versículo, se existe um versículo que você não pode esquecer, nunca é esse, se você quer prosperar. Você quer prosperar? Não esqueça nunca desse versículo. Tem gente que quer adquirir muita riqueza. A Bíblia está dizendo aqui, ó, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força para adquirir poder ou riqueza. É errado a riqueza? Não, porque se Deus dá força para você adquirir a riqueza, então não é errado. Não é errado você se tornar alguém forte, não é errado você se tornar alguém poderoso. Essa versão até diz poder. Não é errado você se tornar alguém poderoso, mas quem te dá força é quem, gente? É Deus. Eu preciso buscar a força de Deus, não a força humana. Não é na minha força, não é a força do meu braço, mas é com a sabedoria de Deus. É Ele quem te dá a sabedoria, é Ele quem te dá a força para isso. Vamos lá para Josué. Termino agora em Josué capítulo 1. Marta servia e ela se esquecia de ouvir. Josué capítulo de número... Tô pro lado errado, rapaz. Josué, vai lá, antes de Juízes está Josué. Josué capítulo 1. Termino aqui, tá? Imagina, se a pessoa ela busca, pensa comigo, a pessoa busca a presença de Deus, propósito, a presença é com propósito, é com foco. Ela está buscando a presença de Deus. Na hora que ela for trabalhar, ela vai trabalhar na sabedoria divina. Quando ela for se esforçar, ela vai se esforçar na sabedoria divina. É na sabedoria de Deus. Ela vai nos caminhos certos. Ela não vai fazer nada da sua cabeça. Então entenda isso. Vamos terminar aqui. Capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: não se afaste da tua boca, isso ele falando para Josué, Deus falando para Josué, não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e quando, gente? De noite. Ô Josué, você tem que aprender muito no livro dessa lei. Você tem que absorver tudo do livro dessa lei. Medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito.
então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amigo, você quer prosperar? Você quer que seus caminhos prosperem? Você quer ser um bem-sucedido? Entenda uma coisa: é necessário aprender do Senhor. Quem aprende do Senhor não perde tempo. Se você aprende de Deus, você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo preocupado, você não vai perder tempo ansioso, porque você está aprendendo do Senhor, você está adquirindo sabedoria, e se você está adquirindo sabedoria, você vai prosperar muito, você será um bem-sucedido, você será um bem-aventurado, você será alguém feliz, você vai adquirir a riqueza que vem de Deus. Guarde isso no seu coração. Aprenda com o Senhor, busque aprender com Deus, busque o tempo todo aprender mais do Senhor. Como Jesus disse para Marta, eu termino dizendo para você: isso ninguém pode tirar de você. A sabedoria que vem de Deus, o homem não consegue tirar e nem o diabo consegue tirar. Se você aprendeu de Deus, ninguém toma de você. Vamos aplaudir o nosso Senhor bem forte, que Ele merece.